Olá, como é que vocês estão? Estamos começando mais um podcast Pense Nisso. Tava com saudade de vocês já, sabia? Pensa que não? Eu sempre tenho saudade de vocês. E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para começar um novo podcast. Hoje conversaremos com uma pessoa bem bacana, como todas as outras que já vieram. Vamos conversar sobre assuntos bem interessantes. Eu sempre digo que a pessoa que vem aqui talvez ainda não tenha, algumas já passaram pela calçada da fama, algumas estão chegando nela. As pessoas talvez não tenham estado ainda na calçada da fama, mas são pessoas que têm muito êxito naquilo que fazem. E a parte principal desse podcast é ter a ideia de que a gente vai trazer aqui conceitos que podem ajudar você. Eu tenho tido bastante feedback no sentido dos aprendizados que as pessoas têm tido com esse podcast, e quando você compartilha, quando você passa isso para as outras pessoas, você começa a nos seguir, inclusive aciona o sininho aí para você receber as notificações, se inscreve no canal, mas quando você faz isso e você está levando isso para algumas pessoas, as pessoas aprendem e conseguem entender sobre novos conceitos e podem aplicar na vida delas. Então é bem bacana isso e tem sido muito bom, tem sido bastante, mas muito gratificante mesmo poder participar aqui desse podcast e fazer as pessoas pensarem um pouco com as coisas. A pessoa que está aqui hoje, ela é bem interessante. Ela tá bastante nervosa, assim, e tal, mas ela diz que em 5 minutos já se solta e vai ficar algo extraordinário. Né? Ele falou, eu espero que sim. Você ouviu o espero que sim do fundo, assim? Então, é o senhor Rodrigo Henrique, né, senhor Rodrigo Henrique? Exatamente. O Rodrigo, ele trabalha hoje como empreendedor. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Ele trabalha com marketing, tráfego pago, trabalha com questão de vendas no Instagram, algo que está muito em alta hoje. E é interessante, né, Rodrigo, porque no começo, pelo que você me falou, você nem sabia direito o que ia fazer. Você só queria empreender. Exatamente. É isso, né? Além disso, ele é produtor musical também. Eu falei que ia trazer um violão aqui, mas ele falou que se eu fizesse isso não ia rolar. Né? Mas tudo bem. A gente pode falar um pouquinho sobre música também. Antes da gente começar, você sabe que o nome desse podcast é Pense Nisso. Dá uma olhada aqui, ó. Pense nisso. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um presentinho para quem tá participando aqui, ó. Você tá ganhando um chocolate. Daqui a pouco vem um café, a gente vai tomar um café com chocolate. A Laís, esposa dele, que tá aqui, também vai ganhar um chocolate. Toma, Laís. E também nós temos o Theo. Theo, você tá bem aí, Theo? Vou jogar aí pra você. Pega aí o chocolate. Isso, o Theo também pegou. Olha só que legal. Esse chocolate aqui é bacana porque ele está sendo feito pela Sweet Party. Olha só, uma chocolateria. É bem interessante. Ela é uma pessoa que foi minha cliente, né? E trabalha com chocolate de uma forma maravilhosa. Sweet Party. Vai lá e segue no Instagram. Você vai ver, tem um produto muito legal, muito bacana. Tá aqui com a gente. Ela preparou isso aqui para nós. Olha só. Pense nisso, podcast, um chocolatinho para você tomar com um café, comendo chocolate. Falando em café, tá chegando o café. Só um pouquinho. Obrigado. Bia, peraí, Bia. Chocolate para você. Muito bem. Aí, Rodrigo, agora tem um café para você, um café para mim. E um chocolate. Eu fiquei sem chocolate que eu distribuí para todo mundo, mas já comi bastante, não tem problema. Muito bem, vamos começar. Meu caro Rodrigo. Vamos começar, Silmar. Conta aí um pouquinho da sua história. Quem é o Rodrigo? Como é que é essa história de começar e ser empreendedor? O que você fazia? Você trabalhava com vendas e tal? Conta um pouquinho da história. Primeiramente, muito feliz de estar aqui. A gente se conhece há algum tempo. Tenho acompanhado o Pense Nisso, né? Há alguns episódios já. E é uma honra estar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o meu mundo, assim, as coisas que eu faço. Então, minha trajetória, Silmar, eu com 19 anos entrei numa empresa grande, assim, uma empresa hoje é líder em suprimentos industriais. Entrei num cargo de baixo, assim, e até essa empresa, eu orei muito por esse emprego, assim, né? Era uma empresa que eu já tinha trabalhado como menor aprendiz, né? Ah, você já trabalhava como menor aprendiz, né? Trabalhava como menor aprendiz lá, aí acabou o contrato, saí normal, e aí depois eu estava num emprego que eu não gostava. E orei muito, sim, por um emprego, e aí cheguei nessa empresa. E aí lá eu construí uma história bem interessante, assim, né? Entrei lá sem saber nada, comecei a estudar já também, fazer faculdade de administração. E aí eu comecei a
a desempenhar o papel lá, começar a entender do universo, né, de vendas. Entrei já para trabalhar num setor que se chamava grandes contas, que só atendia clientes-chave, né? Quando a gente fala de indústria, a gente está falando das maiores empresas aqui do Brasil. Ok. E aqui na cidade industrial, Curitiba, né? Tem muito. Só aqui em Curitiba já tem muitas dessas empresas. E aí E ela fornece, né, para o Paraná todo, né? Não só para Curitiba. Brasil todo. Brasil todo. Às vezes viajava o Brasil para atender um cliente lá no Mato Grosso, por exemplo, normal. E aí eu comecei essa trajetória de trabalhar no ramo de ferramentas, máquinas e equipamentos, né? Não tem nada a ver comigo. Como a gente até comentei com você algumas vezes, eu sou muito ruim de serviços braçais, né? Eu não estou acostumado a fazer. Poxa, eu vou fazer alguma coisa na minha casa, eu peno, né? Até falo para minha esposa, Laís, tem certeza que eu vou fazer isso? Você tá certa disso? E eu tava nesse mundo, sabe? De que tipo de equipamento usar, que tipo de disco utilizar para cortar materiais. E nunca gostei disso, né? Nunca me chamou atenção. Todos os meus colegas ao meu redor eram vidrados nisso. Homem e trabalho manual, nossa. E eu não. Mas o que me chamava atenção lá era sempre vender. O que eu precisava fazer para melhorar, para alcançar os resultados, para impactar a empresa de forma positiva, para impactar as pessoas ao meu favor. E aí eu aprendi nessa caminhada o gosto do resultado, da venda, o gosto de você atingir um objetivo. Atingir metas, objetivos. Foi isso que te chamou a atenção. Exatamente. Então, todo o tempo que eu estive lá, o que mais me atraiu foi eu chegar no final do mês e olhar aquele número astronômico e falar, uau, eu construí isso, eu sei de onde saiu cada zero aqui desse número. Então, tive um resultado muito bom lá. Cheguei a atender uma carteira, a construir uma carteira que faturava mais ou menos 7 milhões por ano. Que é uma boa carteira. É uma boa carteira, sem dúvida. Fechei diversos contratos de loja em company dentro desses clientes para fornecer para eles. Enfim, então fiz muita coisa. E não só coisas relacionadas a vendas, né? Eu era executivo de grandes contas antes de eu sair. E eu fazia tudo. Então, eu ia abrir uma loja. Eu era o cara que fechava o contrato, analisava a minuta do contrato, discutia a minuta do contrato com o jurídico do cliente. Às vezes as pessoas acham que você está numa empresa grande, você só faz aquela a parte da produção. Mas nesse caso, como a gente estava em algo bem específico, atendimento personalizado, eu acabava que... Você tem que conhecer o processo todo, do início ao fim, né? Pelo menos tem que participar dele. Eu era o head de atendimento do cliente, então tudo passava por mim. Eu conhecia o processo do cliente. Então eu chegava no cliente e falava assim, ó, não, Silmar, você não entende, o teu processo não é esse. Se você quer comprar, o processo é esse. Tem que abrir uma requisição, aí teu supervisor tem que aprovar. Às vezes, as pessoas de dentro da empresa não conheciam o processo deles como eu conhecia. Então, tudo isso, todo esse conhecimento, tudo que eu fazia... Eu não fazia isso porque eu fazia isso por causa do resultado. Eu fazia isso porque eu sabia que as travas estavam no meio da burocracia, do processo. Se eu conhecesse onde estavam as travas, eu ia conseguir passar pelos obstáculos e chegar no resultado. Então, todo esse know-how de fazer de tudo e ter que aprender ali você tudo, já começou a ter que entender o teu cliente para ver o que ele precisava para atingir o objetivo. Por que esse cara compra de mim? Da onde que está saindo esse dinheiro? Por que esse cara compra 200 mil reais em arame de solda? Porque ele vai soldar, vai carregar toneladas. No caso, o meu principal cliente era a Rumo, que hoje em dia é a detentora da maior parte de ferrovias no Brasil. Então, por que eles compram essas toneladas de equipamento? Porque eles vão levar toneladas de carga. E é engraçado, às vezes engrenagem, né? A pessoa quer vender e ela não procura ter esse entendimento da necessidade do cliente. Porque venda não é só chegar e, vou vender. Venda tem toda uma estrutura. Na realidade, vender é um processo, né? E foi nessa época que eu comecei a descobrir isso. O que é necessário para venda? Concretizar a venda. É um processo, né? A gente não olha dessa forma. Hoje, os meus clientes, a gente já até conversou algumas vezes sobre isso. A maioria dos clientes que eu atendo, às vezes não tem um entendimento de como é que eles vendem. Ele simplesmente vai e começa a vender. Eles pensam assim, não, vou criar uma conta no Instagram, vou postar lá e vou vender. E tá tudo certo. Tem um monte de gente que vende muito assim. Tem um monte de gente que cria um site e vende muito assim.
Só que é sustentável para toda a vida? Mas chega um momento que não vende. Pois é, não é sustentável pro resto da vida. Vai chegar um momento que para de vender. E aí o problema é, tu sabe como que tu fez para vender? Não, eu não sei, eu só postei um post no Instagram e funcionava, agora não funciona mais. E aí agora a pessoa fica sem saber. Então o meu trabalho hoje em dia é muito também dentro desse processo de... Percebe que a gente acaba voltando para lá? Volta lá, né? Aonde está a trava da engrenagem, por que que a pessoa... O que dentro do processo de venda aconteceu que fez com que a venda não se concretizasse? E aí você estava lá dentro dessa empresa. E você estava satisfeito? Não estava. Por que te trazia uma insatisfação? Legal, uma ótima pergunta. Porque eu comecei a gerar tanto resultado e ter tanto sucesso que passou a não fazer sentido continuar lá. Um dia eu cheguei para minha chefe, 1 ano antes de sair, e falei assim, ó, eu não me sinto desafiado. Não tem nada aqui que eu possa fazer a mais que não seja colocar mais dinheiro no cofre da empresa, né? Colocar mais dinheiro no bolso do dono da empresa. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o dono da empresa, o cara que construiu a estrutura... Ele correu todo o risco. O risco é dele e ele tem que ganhar dinheiro. Mas eu sentia muita falta de participar. Porque, perfeito, eu construí isso aqui também do zero, esse faturamento de 7 milhões no ano do zero. E como que eu posso participar disso? E a empresa, por um motivo muito mais complexo, que nem os meus chefes, os meus gerentes tinham nenhuma autonomia sobre isso, muito pelo contrário, eles concordavam comigo diversas vezes numa sala de reunião assim, eu passava os pontos para eles e eles falavam assim, você tem razão, concordo com você, mas o que eu vou fazer? O sistema é esse. E aí que eu aprendi que dependendo do lugar que você está, você vai ser valorizado de acordo com aquilo. Eu vi uma frase uma vez do Rick Chester que diz o seguinte: uma água no atacadão, uma garrafinha de água, custa R$1. Numa padaria, ela custa R$4. Na beira da praia, ela vai custar 15. E num show grande, lotado no meio da galera, vai custar R$20. E a água é a mesma. E a água é a mesma. A moral da história é: você precisa estar num lugar onde você seja valorizado. Não adianta você ter um super desempenho, um desempenho de alta performance, num lugar onde o sistema não está precisando daquilo. E tem um ponto aqui que a gente tem que parar para pensar também. Você está falando isso, me ocorreu aqui. Não tem nenhum problema em você estar trabalhando com o CLT em algum lugar. Exatamente. Tudo depende do que você tem dentro de você. Perfeito. Aquilo que você tem de aspiração, aquilo que você busca como vida. Porque existem pessoas que foram feitas para estar dentro de um organismo, trabalhando ali como CLT, com aquele valor, com aquele plano de salário, com aquele plano de cargos, e está tudo certo. Não existe nenhum problema, porque hoje o que a gente vê muito na internet, por exemplo, é você precisa deixar de CLT, você precisa deixar disso. Tá, e se a pessoa não foi feita para isso? Tem pessoas que não têm estômago para empreender. Perfeito. Porque para empreender precisa ter estômago. Muito. Né? E aí eu não me sinto valorizado, ok, mas aí você tem estômago para encarar o que é empreender? Eu lembro que quando eu pedi demissão para fazer o que eu faço hoje, lá em 2017, no primeiro mês que não entrou dinheiro na conta, eu surtei. Porque eu falei assim, cara, como é que vai ser se eu não vender? Existem meses e meses, não é um mês. São meses que você não vende uma vírgula, velho. E até hoje você pensa, o que vai acontecer se eu não vender? Fazer se eu não vender? Putz, e vou te falar, louco. Daqui a 20 anos, eu vou pensar o que vai acontecer se eu não vender? E é a convivência de hoje. Só que aí o que acontece? Eu saí de uma cabeça, cara, desde os meus 10 anos de idade. E eu fiz isso em 2017, cara, eu tava com 45 anos. Pensando como alguém que todo mês recebia um salário. Sim. E aí o salário, chova ou faça sol, ele tá lá. E é uma falsa segurança que você tem. Né? Vamos dizer assim, parte da sua cabeça, uma questão financeira, fica livre, né? Você se preocupa com o trabalho e tal. Isso. Hoje em dia, você tem que se preocupar não só com a execução do seu trabalho, mas com a questão de faturamento. Pô, velho, como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Perfeito. Então,
Eu costumo falar, eu tinha a cabeça muito mais vazia quando eu trabalhava. Sim, e aí, só que aí começou a gerar mais satisfação. Eu quero ganhar mais. E aí, pra Vou pedir aumento? Eu pedi, ganhei, mas entende? Não resolve. Não paga. Você começa a falar, tá, mas eu quero fazer mais. Eu não quero vender 1 milhão por mês, eu quero vender 15. 20. E aí? Eu não vou vender 20 pra vocês se vocês não... E aí eu entendi o que você falou. Exatamente, eu concordo e enxergo da mesma ótica. Não adianta... O sistema é esse. A empresa precisa de pessoas que estejam de acordo com aquilo, que queiram receber aquilo e tá tudo certo para desempenhar aquele serviço. E tá tudo certo. Então, não faz sentido o Rodrigo ficar lá reclamando, ficar pedindo reunião com chefia, com diretoria para conversar sobre isso todas as vezes, sendo que o processo é aquele. Então, cabe a mim entender que, puxa, isso... Agora eu entendi. Foi muito válido para mim, mas hoje isso não é para mim. Não posso não me é suficiente. Investir mais tempo aqui, porque eu preciso construir algo próprio. Então, dentro da estrutura da empresa, e eu comecei a fazer conta, né? Tá. Muita coisa na minha mão, eu sabia que eu sair ia ser um problema. E aí, essa conta que as pessoas não fazem. Elas se valorizam demais. E financeiramente não faz sentido. Porque uma empresa que fatura $500 milhão, deixar de faturar 12 milhões, e de volta, não ia ficar sem faturar. Mas vamos dizer que o Rodrigo saiu, os clientes dele não vão comprar mais R$1. Mas em pouco tempo, daqui a pouco vão entrar no fluxo de novo e acabou. Perfeito. Mas ainda assim seria 0,0 do montante. Nada. Perfeito. Então você começa a entender que o sistema não é feito para pessoas como você. É feito para alguém que vai chegar lá, vai entregar da mesma forma que você vai entregar. E muito bem, às vezes até melhor. Às vezes até melhor, porque tá concordando com aquilo, não tem nenhum sentimento. Ele compactua com essa estrutura. Perfeito. Então é uma otimização de entender aonde você está e se aquilo faz sentido. É entender o seu lugar no ecossistema, né? Perfeito. E para mim sempre foi muito claro, uma negociação de emprego eu sempre enxerguei da mesma forma como eu enxergo hoje os contratos com os meus clientes. É ganha-ganha. Eu te entrego isso, você me entrega aquilo. Enquanto fizer sentido para nós dois, nós estamos juntos. O dia que não fizer sentido para algum de nós dois, alguém vai chegar e falar assim, ó, para mim não faz mais sentido. E rompe-se a parceria. E aí você decidiu sair. Decidi sair. Pois é. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Você decidiu sair e descobriu algumas coisas nessa decisão, né? Por exemplo, você saiu e depois foi olhar o que fazer. É isso? Sim. E o que você que quer empreender, presta, ó, tem umas, vai ter uns, como diz um cara que fala aí bastante na internet, tem umas chaves aí, tem uns cliques que são bem interessantes. Normalmente a pessoa sai e ela já está com alguma coisa meio encaminhada. Você disse, não quero mais. Eu vou fazer algo. O quê? Não sabia. Pô, isso pra mim, na minha cabeça, de planejador, né? E analista, velho, é uma coisa tipo que você tem um perfil de executor. Né? Nós temos um perfil completamente avesso. Eu fiz a avaliação de perfil comportamental dele. E se você não sabe, a avaliação de perfil comportamental é bem interessante. Eu faço isso. Se você quiser, me procura que eu... Recomendo, inclusive. Eu faço com você isso. Você vai dizer, com todos os meus clientes eu faço isso, essa avaliação de perfil comportamental. Então o executor, ele vai atrás do resultado e não pensa muito como fazer. E ali você provou o teu jeitão. Se fosse eu ficaria pensando 1 ano antes de fazer isso. Aliás, para eu tomar a decisão de sair entre eu decidir sair e sair daquilo que eu fazia... Eu levei 10 anos, você não precisa levar todo esse ano, tá? Esse tempo todo. Porque eu fui decidindo na caminhada o que eu iria fazer. Eu levei praticamente 10 anos pensando como seria. Não aconselho ninguém a fazer isso, né? E eu poderia ter adiantado muito o meu processo. Nós temos aqui 2 extremos. Eu levei 10 anos, ele levou 10 minutos. Né? Mas isso é bem essa estrutura de perfil. E aí, você tomou a decisão e o que você descobriu quando você tomou essa decisão? Que você pode ensinar a galera que tá te vendo aí. Foi muito doido, porque dentro desse processo, eu não saía assim do dia para a noite. Eu sabia. Eu fiquei, por exemplo, assim, 6 meses com a minha chefe. Ela colocou outras pessoas na equipe e eu tava ali em transição, sabe? Mas ela não queria muito que eu saísse, então ficou naquela, sabe? Tipo, não, vamos deixando um mês ou outro. E até que aconteceu alguma coisa que, nossa, Rodrigo, vai ter que ser essa semana. E aí beleza, tava feliz. Perfeito, então agora é o momento. Então eu parei, fui pra casa, quando saí, e eu até falei pra minha esposa assim, eu vou, nem que eu perca aqui um dia, uma semana, um mês sentado, eu vou descobrir o que eu vou fazer. Só que poderia ter feito isso antes, né, pô? E eu vou te falar, eu não sei o porquê que eu não fiz. Hoje, eu acho que
eu tava tão desgastado com esse processo que eu precisava talvez... Emocionalmente você não estava legal para fazer eu isso. precisava, não, eu quero estar livre daqui. E aí eu quero... a minha crença era o seguinte, eu sempre confiei muito no meu potencial. Eu sempre confiei muito de que eu consigo fazer aquilo que eu me disponho a fazer. Eu costumo falar para algumas pessoas, eu sou maníaco. Eu sou meio maníaco. Porque se eu quero fazer alguma coisa, eu não tenho freio. Eu vou para cima. Vai para cima. Tem que fazer, tem que trabalhar horas, tem que virar à noite, tem que estudar, tem que entender melhor, tem que aprender algo que não é da minha função para melhorar o meu resultado. Não, vou aprender. Então, dentro desse contexto, eu preferia tomar essa decisão com calma, né? Olhar e entender melhor o que ia acontecer. E aí, estava fora da empresa, muito louco, e comecei a ouvir os mentores, né, de empreendedorismo, o Rick Chester, Flávio Augusto, entre vários outros aí que a gente tem. E o Flávio Augusto, uma vez, falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, pra você ter um negócio de sucesso, você precisa... a frase dele, eu acho que era alguma coisa assim. Você precisa ter um negócio que tenha 3 características, que é margem, recorrência... eu não estou lembrando a terceira, mas era alguma coisa assim de... A recorrência é importantíssima. A margem, perfeito. sem chance. Margem e recorrência, eu não lembro qual era a terceira, mas era uma característica financeira também, assim, para você, um negócio que faça sentido. Aí eu pensei assim, tá, eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu comecei a, vou trabalhar com internet. Vou tentar entender esse universo de internet. Lembrando que eu já era um cara de venda, né? E muito bem nas vendas. E muito bem nas vendas, mas eu vendia muito para B2C. Aliás, B2B. Vendia muito para empresas. Negócio. Não tem nada a ver com vender para o consumidor. É outro game, é outra... Eu estou vendendo para pessoas dentro da empresa? Tô, mas são outras motivações. É outra história. Né? Se eu trabalhava numa empresa, você não comprava um equipamento lá por nenhum motivo pessoal, né? Era uma análise extremamente técnica. Que vinha a especificação técnica, eu simplesmente ia procurar o melhor equipamento para atender aquela necessidade. Com o melhor custo. Tudo é técnico e frio, né? Muito numa frio. Indústria. Muito frio. Eu trabalhei na indústria 30 anos e fazia justamente essa parte, aquisição. Ninguém fica feliz de comprar R$1 milhão dentro da indústria. Não. Nossa, fiz uma compra. Não, muito pelo contrário. O cara tá comprando o dia inteiro. Então, Sim. você percebe que são outro universo. Só que sempre me chamou a atenção. Eu sempre pensava assim, nossa, eu queria ser bom em vender para pessoas também. Eu queria... E aí eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre como usar a internet para vender, como impulsionar vendas, como construir, como usar as redes sociais como um canal de vendas, né? Como entender. E foi uma longa jornada. Dentro dessa jornada, eu já vendi curso como afiliado, eu já tive loja, e-commerce, de dropshipping. Eu fiz de tudo um pouco para tentar entender, para, sabe? Se familiarizar Se com familiarizar o processo. e entender, por exemplo, como dentro daquilo ali, o que faz mais sentido para mim. Então eu errei muito nesses processos por não entender, mas isso me trouxe um aprendizado ímpar, assim, não, isso aqui não funciona por isso. Não é só a execução, o planejamento é muito importante. Você entendeu por que você... Eu aprendi isso na prática, né? Então, quando hoje eu falo para você, a gente tem que planejar, vamos fazer assim, é porque eu sei que se a gente chegar lá e subir uma campanha, ela não vai dar certo. Ela não vai funcionar. Por que ela não vai funcionar? Não. Porque, percebe que não faz sentido que a gente tá rodando um tipo de anúncio? Olha o nosso produto, olha o jeito que a gente tá falando. É que você deu com a parede, com o rosto na parede. E aí eu de volta, eu precisei voltar pro processo. O que eu tô fazendo de errado? Por que não tá dando certo? Porque daí eu sou um cara também assim, eu me comparo muito. Na minha opinião, eu cheguei nessa conclusão, acho legal até compartilhar com a audiência. É uma frase que vem na minha cabeça. Se comparar com uma pessoa quando você não faz nada, é ruim. Porque você vai se comparar com ela e você não tem nada. Então você fala assim, eu tô para começar um projeto e deixa eu me comparar com o Silmar. Você tá comparando uma coisa com... O Silmar tá 10 anos, 20 uma anos na laranja, minha outra frente. maçã, não tem o que fazer, cara. 20 anos, o que vai acontecer comigo, Silmar? Eu vou me desmotivar. Totalmente. Agora, se você tá com a mão na massa, se comparar é muito bom. Porque você consegue perceber aonde você tá, se medir. Olha, esse cara faz isso. Olha aqui uma oportunidade. Eu poderia estar fazendo isso, eu não faço.
Então eu sempre fui de me comparar quando eu estou fazendo algo. Mas uma comparação construtiva, não aquela Perfeito. comparação destrutiva. Perfeito. Né? Inclusive, eu levo muito em consideração isso. Nossa, mas esse cara, onde que ele tá? Ah, mas ele tem tantos anos lá de empresa. Mas olha o que ele faz e o que eu não faço. Eu foco nisso. Eu posso não em quem é. fazer esse benchmark, pegar esse detalhe e colocar aplicando para mim. Eu acredito, Provavelmente não tem o mesmo efeito por causa do tamanho, por causa da experiência, enfim. é uma construção, né? Mas eu acredito muito nisso. O que ele faz? O que um profissional que tá onde você tá faz que você não faz? Eu já fazia isso naquela época. Então eu montava ali uma estrutura de venda muito bem feita e às vezes não vendia. E é aí que eu começava a entender o porquê. Aí, acelerando um pouquinho, dentro desse processo, eu me apaixonei por essa questão de gestão de tráfego, que nada mais é. O que é gestão de tráfego? O que você faz hoje, Rodrigo? Eu compro informações para as empresas. Eu crio anúncios, analiso esses dados dos anúncios e depois a gente toma a decisão baseada em como melhorar a performance desses anúncios. Para fazer os direcionamentos de maneira correta. Perfeito. Então, uma outra explicação seria: eu compro tráfego de pessoas. Então, esse Silmar, ele abriu um site. E a maioria das pessoas não sabe disso. Mas tu abriu um site lindo e ele fala assim: pronto, agora eu investi, eu tô com o meu site feito. Ganha dinheiro. Ninguém vai entrar no seu site. Sinto muito. Se seu site bombar de acesso sem você fazer nada, é Deus na causa. É Deus na causa. Porque a probabilidade mínima. É mínima, entende? A não ser que o seu nicho seja muito aquecido e a sua oferta seja muito boa. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, as pessoas vão precisar ficar sabendo do seu site. Então, na prática, o que o Rodrigo faz? Sabe aqueles anúncios chatos que você vê no Facebook, no Instagram? Eu sei, sou eu que faço esses anúncios aí. Eu crio isso para incomodar todo mundo. Para os meus clientes e coloco eles lá nas redes sociais. No Google, né? Quando você pesquisa determinada palavra-chave. Então, o meu trabalho é basicamente esse: colocar o produto, o serviço, o nome das empresas que eu atendo na frente das pessoas que são potenciais clientes, né? E muita gente brinca, né? Eu até brinco isso com essa questão, que é chato e tal. Mas a internet veio para mudar isso, né? Anteriormente, você estava assistindo uma programação na TV, vamos pegar 10 anos atrás, e você tinha que, nossa, olha o comercial, chato, aparecendo e tal. Hoje em dia, às vezes um produto que você não faz, sabe? O Silmar, quantas vezes o Silmar, dentro na frente da TV, viu uma propaganda que era destinada para mulheres? Inúmeras. Não faz o menor sentido, né? Você jamais vai comprar um produto que para você que seja feminino. E a internet veio para mudar isso, através da inteligência. Na verdade é muito direcionado, né? Hoje. Porque hoje eu sei com quem que eu estou conversando. Então eu faço um anúncio para homem com determinada idade, determinada localização, segmentado pela profissão, segmentado por possíveis interesses. Cara, isso é uma ciência, né? É uma ciência, perfeito. Não é tão simples assim. Nossa, eu vou criar os meus anúncios daquele jeito, na marreta, assim, sabe aquele cara bem amadorzão? Não, vou fazer, sim. Não, vai lá, você joga dinheiro no negócio e você não tem retorno. Não tem. É muito... Porque tem muito profissional fazendo isso e o cara sabe direcionar. E você é um desses profissionais. Perfeito. Uma estratégia por trás, porque... Tem todo um jogo de xadrez. Eu costumo falar para meus clientes, vamos subir uma campanha. E se não der certo? E se eu não vender nada? Qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer? E pode acontecer de não vender nada? Porque na realidade é meio... Você vai experimentando e ajustando. Na maioria das vezes não vai ser o resultado que a gente espera. É por isso que é o meu trabalho. O meu trabalho é entender, parar, analisar todos aqueles dados e falar, puxa, onde que a gente está errando? Olha, tem pouco clique. Então é o nosso anúncio que está ruim. As pessoas não estão conversando no site. Como é que está a taxa de conversão das etapas do nosso site? Estou comprando lead. Esses leads estão qualificados? Não estão. Por quê? Entende? O que é comprar lead? Leads são potenciais clientes, né? Como é que eu compro eles? Quando eu faço um anúncio e mando a pessoa pro WhatsApp, por exemplo. É um lead, a gente chama. Por quê? Porque essa pessoa não vai comprar. Eu não estou vendendo através da internet. A internet ela vai fazer só a intermediação, mas quem vai vender é a pessoa que está no WhatsApp. É o final, né? É o final. Então isso é um lead. Você faz um link. Eu compro leads para você. Aí você vai me dizer assim, ó,
vai montar um CRM. Tem muita gente que não sabe o que é isso, né? Perfeito. Lead. O que é lead? Lead é você conseguir trazer essa pessoa para dentro do teu ambiente. Então, imagine que você abriu um negócio que você vai Porque vender. tem muita gente que está assistindo a gente que não faz nem ideia do que é isso, né? Imagine que você abriu um negócio e você tem um serviço, por exemplo, uma clínica de estética. É um cliente que eu tenho também. Eu tenho uma clínica de estética, tá aqui os profissionais, aí você abriu, inaugurou, chega na segunda-feira, 8 da manhã. Cadê os clientes? Então, eu sou o cara que vai ficar mandando o cliente no seu WhatsApp. E aí eu tenho que ter uma estrutura de venda depois disso. Perfeito. E eu costumo também treinar os clientes a receber esses leads, como converter, de que forma atender, como fazer a gestão. Porque o lead comprado é um ativo da empresa. Outro gatilho que as pessoas não percebem. Às vezes você compra 100 leads e faz 10 vendas. E você acha que os 90 leads são lixo. Você perdeu o dinheiro. Mas não. São ativos da sua empresa. Que numa próxima oportunidade você consegue colocar um outro produto. Você trabalha em cima deles. Só que se eu não tenho isso muito claro, não tenho essa estratégia na minha cabeça, eu não sei que isso é assim e eu perco esse histórico. Exatamente. Você ajuda nesse sentido também. Também. Então, eu costumo falar com os meus clientes assim, eu não sou o cara que... Eu não vou fazer assim, um anúncio. Faz um anúncio lá para mim. Não sou esse cara. Nós vamos tentar construir uma máquina de vendas. Uma estrutura de vendas, entende? A gente vai tentar fazer com que algumas estratégias funcionem. E se das 10 estratégias que a gente está rodando, só 3 funcionar, não tem problema. A gente vai trabalhando nas outras 7. Até chegar um momento em que a gente tem uma máquina de vendas funcionando. Então a gente tem compra de lead, a gente tem um e-commerce rodando, a gente tem um curso, a gente tem... Entende? Então a ideia é construir um negócio robusto para o cliente. E não simplesmente pegar o celular, pegar o computador e subir uma campanha, fazer um anúncio. Eu sou meio ignorante para essas coisas. Estava conversando com um cliente meu na Bahia. Ele é um médico, ele tem uma clínica e ele faz alguns outros trabalhos também na área de audiologia e tal. E ele contratou um camarada lá que está fazendo um estudo com ele já há alguns meses, que está chegando assim, ele está fazendo um investimento mês a mês, porque esse cara disse assim para ele, quando chegar nesse tópico aqui, cheguei lá, por exemplo, R$5.000 de investimento, coloquei 5,5, não vai ter mais alteração. Porque não é só colocar dinheiro. Não é. Tem toda uma outra questão aqui. Então a gente vai descobrir onde é o limite. E aí depois disso a gente tem que ver quais as próximas ações a serem tomadas para conseguir ter um retorno. Porque às vezes o cara acha, vou meter R$10.000. Só que com R$2.000 ele resolveria a quantidade de venda que ele tem. Perfeito. Essa análise você faz também. Faço também. E se não tiver essa análise, o cara não sabe o que fazer, né? Não sabe. Eu costumo muito falar sobre o orçamento assim. Como que eu enxergo o orçamento na hora de investir, por exemplo, numa mídia online. Primeiro, tem que ser um orçamento tranquilo, tá? Tem que ser um orçamento assim, se tudo der errado, você ainda tá tranquilo. Você não pode comprometer. É igual investimento, né, cara? Exatamente. Por quê? De volta, é uma ciência. Vendas é uma ciência, principalmente venda online. E cada dia tá mais crítico isso. Porque tem concorrência, né? Então, em 2019 era lindo, né? Você botava qualquer anúncio lá, você enchia as bufas de dinheiro. Mas hoje todo mundo coloca dinheiro. E essa democratização da mídia online é muito boa, porque eu posso anunciar, você está abrindo um negócio hoje, você pode anunciar. Mas tem cara há 10 anos já anunciando. E o cara tem uma estrutura tem forte. Entendeu? Bota 200 pau por mês em campanha. Bota R$1 milhão em campanha. Tem empresas que tu nunca viu na vida, bota R$5 milhões por mês em campanha. Entende? Então, faz muito sentido, mas tem um trabalho por trás. Por isso que eu trabalho com isso, justamente, né? Porque é complexo. Às vezes, você toma decisões baseadas nos dados e não dá o retorno que você espera. E você precisa olhar, reanalisar, mudar a campanha, otimizar a campanha, tentar entender, entende? Então, eu costumo falar assim, para alguns clientes, vamos enxergar como canal de vendas? Então, você tem vamos pegar uma empresa tradicional, tem o televendas, tem a loja que tem os vendedores ali, aí tem um vendedor externo. Vamos imaginar que o online é um canal de vendas. Vendas online. E esse canal de vendas, eu vou ser o gerente. Eu vou gerar o tráfego, eu vou analisar os dados, eu vou te ajudar. Se a tua equipe comercial precisar de ajuda para atender os clientes, eu vou dar um direcionamento. Porque você vender é fácil. Fiz uma venda, outra é fácil. Construir essa máquina de vendas, que é o que todo mundo quer, vender com recorrência,
saber que eu estou investindo 100, tá voltando 1.000, é o que todo mundo quer, né? Um retorno. Você tem que saber qual que é o valor que você está tendo de investimento para o retorno que você está tendo. Perfeito. Senão, daqui a pouco, você... Tem até um nome para isso. ROI. ROI. Retorno sobre investimento, que é isso. Return on Investment. Eu esqueci dele. Mas dentro do... Esse café tá bom, hein? Tá bom? Incrível. Você precisa ver se fosse com chocolate, cara. Você não experimentou o chocolate. Vou comer agora. Então, toma um café com o chocolate e você vai perceber que o café vai ficar muito melhor. Não tenho dúvida. Olha, viu? Ele tá experimentando o chocolate aqui. Agora experimenta, vai lá. Eu vou ser honesto, vou dizer se é bom mesmo. Ixi, vai não, mas é bom. É muito bom. Bom, não é? Incrível. Então, Outra coisa. fala com a Adriana Strauss, cara. Ela que produz aí. Sweet Party. Sweet Party. Muito bem. Laís, anota esse nome aí que a gente vai ter que passar lá. Vamos lá, próxima. Continua. Mas tem um termo que é usado de investimento com relação a isso, que é usado na internet, cara. Esqueci o nome dele. Com relação à quantidade que você investe para ter o clique e tal. Esqueci esse nome. CPC? Custo por clique? Isso. Tipo isso. Porque não é minha área, né, velho? Eu só sei do seguinte, eu quero alguém que me ajude com isso sempre. Então, assim, pensa comigo. Aí vamos falar um pouquinho de marketing. Nós temos funil de vendas, né? Você já ouviu falar? Sim, claro. Funil de vendas. Não vou nem entrar muito na questão técnica, que pode não fazer muito sentido. Mas vamos dividir o funil entre... Vou fazer aqui para a câmera. Um funil de vendas. As pessoas que estão aqui na base do funil, que entraram, teoricamente, no seu funil, são as pessoas menos propensas a comprar de você, mas elas te conhecem. Quem está fora do funil não vai comprar de você. Nem te conhece, nunca te viu na vida. Então, qual que é o primeiro trabalho que o Rodrigo faz? Colocar as pessoas para dentro do funil. Apresentar a empresa. Ó, a empresa X vende isso. Olha o produto tal, você já conhecia, tal. Dentro das pessoas que entrarem, algumas pessoas vão se interessar. Vão clicar nos links que a gente anunciar. Elas descem um pouquinho mais, que é o que a gente chama de... mais estreito. Exatamente. Por que mais estreito? Por que é um funil? Porque se eu anunciei para 1.000, eu não vou ter 1.000 cliques. Se eu anunciei para 1.000, eu vou ter 10, 20 cliques. Existe um percentual padrão, médio? Ou para cada negócio é uma coisa? Para cada negócio é um negócio. Isso é outro desafio, sim, do meu trabalho. Um negócio muda... As métricas são completamente diferentes de outros. Entendi. Continua no funil, senão eu vou tirar o teu Não, pode até falar. É até interessante mencionar. Eu tenho um cliente que eu compro leads para ele a 1,80. Potenciais clientes, né? E o ticket médio dele... O ticket médio desse cliente é R$500. Então, a cada R$2, vamos dizer assim, tá chegando um cliente lá. Então, com R$1.000, eu compro 500 leads. Se ele vender 10% disso para 50 com um ticket de 500, ele faz R$25.000 com R$1.000. Ou seja... Esse é o custo que eu tava te falando. Entende? E isso é ROI. Isso aí é um ROI de 25 vezes, por exemplo. Entende? Que é um baita de um ROI, né? Não é comum. E aí o que acontece? Pegando um gancho do que você falou, que faz muito sentido a gente comentar, não faz sentido você anunciar 10 mil se com 1.000 você não está com... Então, às vezes você não vai converter 10%, 50%. Às vezes você vai converter 5%, 25%. Mas aí você faz metade dos 25 mil. Você já faz 12.500 com R$1.000. Com R$1.000, é um retorno fantástico. Já é um retorno fantástico. E aí você começa, eu quero mais dinheiro. Aí você começa a investir mais, entende? Mas para chegar nisso, são várias pontas que precisam ser trabalhadas. Vamos voltar para o funil. Então, eu tenho as pessoas que viram, tem as pessoas que clicaram, e lá no final, né, resumindo bastante, tem as pessoas que compraram. Então, entende como os leads, agora, visualizando pelo funil, porque tem gente que clicou e virou lead. E tem gente que comprou. Toda essa galera aqui, que entrou no funil, mas não comprou, é consideravelmente mais qualificada do que a pessoa que... Eles continuam sendo potenciais clientes. Perfeito. Porque às vezes eles não compraram por qualquer outro motivo. Porque naquele momento alguém chamou eles, naquele momento tinha um problema para resolver, eles estavam num lugar que não fazia sentido. E eu posso continuar alimentando esses mesmos clientes. Eu posso continuar anunciando. Aí é a vantagem do online. Se a pessoa vê o teu anúncio na TV com uma oferta especial, e naquele momento ela não pode comprar, tu nunca mais tem o controle de falar com essa pessoa de novo. No online, eu consigo anunciar para quem clicou no meu link.
para quem interagiu com o meu anúncio. Se a pessoa parou meu anúncio ali, ó, com o dedinho e colocou para cima e para baixo para ler, eu posso anunciar para ela de novo. E isso, essa inteligência... Existe ali de uma maneira muito tranquila. E ajuda a gente a converter mais. Porque o que a gente quer? O que a gente quer? Aumentar as probabilidades de vender. Se eu fosse resumir o meu trabalho, eu faço tudo que eu posso para aumentar as chances de vender os produtos dos meus clientes. É uma ciência, eu acredito nisso, mas não é exato ao ponto de eu falar assim, ó, isso aqui vai vender e vai dar um retorno de ROI de 10. Essa estrutura que vai vender. Eu já cansei de planejar uma estrutura que eu olhava no papel e falava, nossa, isso aqui é lindo, maravilhoso. Sobe a campanha, não dá certo. E é por isso que eu comecei a trabalhar nesse conceito de máquina de vendas. Porque daí, se não der certo, você tem que ter... Como é que eu vou retroalimentar Como é que eu vou retroalimentar isso? O que eu vou mudar? Onde que eu vou olhar para a estratégia que eu montei? O que não deu certo? Entende? Então, às vezes... algum cliente me perguntou a mesma coisa que você perguntou. O CPC, o custo por clique e tal, é uma métrica secundária. Porque eu tenho clientes que têm um custo por clique a R$3 e vende bem. E tenho clientes... Tem custo a 5 e não vende. Não, tem clientes que o custo a 50 centavos e não vende. Então, sabe, entende? E tem cara que paga R$5 no clique e também não vende. E também não vende. Você entende? Não é o valor. Não é o valor. Então é uma métrica secundária. Por que secundária? Porque primeiro eu analiso o processo. Essa estrutura de campanha tá vendendo, tá me dando retorno? Tá, ótimo. Então ela está validada. Para quem eu estou anunciando, a oferta que eu estou fazendo está validada. Perfeito. Agora eu vou para as métricas secundárias. O que eu posso melhorar, Silmar? Olha, minha taxa de cliques, ela é tanto. E se eu dobrar ela, aumentar, eu vou pagar mais barato no clique. No final, consequentemente, eu vou ter mais vendas, porque eu estou barateando o custo para as pessoas me conhecerem, para as pessoas conhecerem o meu produto. Então essa é a lógica. Agora, não faz sentido eu ficar analisando custo por clique de algo que não está vendendo. Entende? De algo que... Então se eu botei 1.000 pessoas e não comprou, dentro de uma estrutura, se eu botar 2.000, não vai comprar. Talvez compre uma, entende? Então se eu botei 1.000, tem que ter venda, as pessoas têm que ter passado pelas etapas. Aí se a não gente estão passando, tem erro no processo. Perfeito. Então, eu costumo Porque chamar se ela entrou é porque algum interesse teve. Se ela não comprou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí a gente volta lá até pro início da conversa. Aonde que eu tô errando para que o processo siga? Porque ela não pararia para olhar se ela não tivesse interesse. É o que eu falo para todos os clientes. Você sai clicando em anúncio? Sim. Eu não saio. Eu não saio clicando em anúncio aleatório. De jeito nenhum. Eu olho, só clico... Isso aqui me chamou a atenção. Aí eu entro. Deixa eu dar uma olhada. Então, aí se eu não estou convertendo, é a mesma coisa. O cara veio na minha loja, não comprou, por quê? Quando você fala de loja física. Porque eu trabalho com vendedores físicos, né? Trabalho com a questão de vendedores. É a mesma metodologia. Só que a diferença é que você está trabalhando num ambiente que você não está tendo contato direto com o cara. Perfeito. Mas o cara sentou na minha frente para eu fazer um projeto para ele. E ele não comprou? Tá, o que foi que ele veio da casa dele até aqui. Ou seja, ele e queria. não fechou? Ele queria o serviço, tem algo errado. O produto. E no online é a mesma coisa, só que virtualmente falando. Exatamente. E aí tá aí a nossa dificuldade. Se o cara não comprar, tu conhece ele, tu manda um WhatsApp pra ele, fala, pelo menos me passa um feedback, o que você não entendeu, o que não ficou claro, ou por que você tomou essa decisão de não comprar. No online já é diferente. Aí você tem que analisar e tomar... Tem que analisar, e por isso que no caso de compra de leads, e aí tem duas diferenças, né? É compra de leads e vendas online. Venda online é tudo que eu posso vender. Então na campanha lá, o Rodrigo já tá vendendo. O Silmar só vê que tá caindo a venda lá. No lead, o Silmar, por exemplo, tem que construir uma estrutura para acompanhar esses leads. Ó, então chegou 10 leads, esse aqui que fez orçamento, esse aqui tal, fez uma reunião, esse aqui comprou, esse aqui não comprou por causa disso. Aí a gente começa a analisar por que as pessoas não estão comprando. Elas não estão comprando porque elas estão achando que é outra coisa. Ah, perfeito. Então vamos mudar o anúncio. Vamos ser mais assertivo. Não está claro essa informação. A comunicação não está sendo passada da maneira correta. Exatamente. A gente está atraindo o lead errado. Vamos deixar isso claro acontece muito, né? Muito. O cara começa... As pessoas entendem outras coisas. Eu tenho visto muito disso. Eu tenho um caso de uma clínica de estética que é até engraçado. A gente fez uma campanha muito legal de massagem. Aí eu falei assim... eu olhei com o meu feeling, eu falei assim, não, mulher. Vamos segmentar só para mulheres, né? Eles me falaram assim, não,
A gente faz em homem também. Cara, não deu certo. Porque os homens estavam achando que era outra coisa. Tá achando que é outro tipo de massagem. Outro tipo de Não massagem. era massagem estética. Exatamente. Ou seja, Comunicação errada. comunicação errada, entende? E aí, assim, cara, uma massagem, a gente não pode usar o mesmo anúncio, entendeu? Pra várias Para dois coisas. públicos diferentes. Não tem como. Entende? A mulher entende de um jeito. A mulher olha uma mulher na maca e recebendo uma massagem, que maravilha, nossa, relaxar. O homem, dependendo de quem for, olha já com outra visão. E começou a chegar um monte de lead errado. E aí, nossa, tá chegando um monte de mensagem. De pessoa procurando um programa, não. Exatamente. Procurando um programa e nada de massagem. E nada de massagem. E aí, então, vamos segmentar só para mulheres. Trocamos a segmentação, tá bombando, entendeu? E são pequenos detalhes, né? São detalhes. São pequenos mas detalhes. exige trabalho, exige que a gente pare o que a gente tá fazendo para poder analisar com calma, conversar, pare com o cliente, faça uma call, entenda. Veja só, de repente eu tô sendo ignorante numa coisa aí. Jamais. Mas é boa. Mas eu imagino que a maior parte das pessoas não faz nem ideia de como tudo funciona. A gente está trabalhando e vendo muito isso e tal, só que aí nós temos muitas pessoas vendendo de maneira tradicional ainda. Sim. E o que me parece é que os mais jovens estão encarando essa questão de internet e de leads e de rede social e tal. E a galera com um pouquinho mais de experiência, tipo eu, assim, e talvez nem com tanta experiência quanto tem, até mais novos do que eu, ainda não conseguiram encaixar nesse negócio, é a impressão minha. Ou seja, tem um campo muito grande para crescer. Sem dúvida. Tem muita gente que já sabe a necessidade de estar no online. Ainda é um marzão azul, não é? Apesar de ter muita coisa ocorrendo, ainda é. É porque as pessoas não conhecem isso que eu tô te falando, o processo da venda. Como é que faz? Como é que usa a plataforma? O que faz para vender? E se não vender, o que a gente faz depois? Quais as dores que você percebe nas pessoas quando elas te procuram? Principalmente. Perfeito, uma ótima pergunta. A dor sempre a mesma. Eu preciso vender. A dor é sempre a mesma. É, eu sei disso. Estou procurando porque eu preciso vender. Mas tem muitas outras dores. Aí quando a gente começa a analisar o caso, tem a dor do não sei explicar o meu produto. A comunicação acho que pega bastante, né? A comunicação é o principal. Eu me posicionar. Tem a dor, às vezes, da marca, do branding. Tipo assim, só para você entender. Vamos pegar um e-commerce. E-commerce é pior do que lead, porque não tem nenhuma interação online, né? Interação com pessoas. A ideia do e-commerce ele é feito para escala. A pessoa entra lá e compra. Você já pensou o nível de assertividade que você tem que ter na comunicação, nas etapas do seu site, na hora que a pessoa está vendo o produto, na hora que ela adicionou o carrinho, a usabilidade do site. Tem uma série de coisas técnicas, só que a marca também conta. Porque você entra num site e... Nossa, mas que logo estranho. Nossa, mas que site feio. Isso aí é golpe, não vou comprar. E às vezes não é, né? A maioria das vezes não é. Entende? E muito pelo contrário, o golpista é bom. O golpista não... O golpista faz um... Não tinha pensado assim, trabalho, verdade. O entende? golpista deixa o negócio muito Claro. verdadeiro. Verdade. Quantas vezes... Verdade. Não sei se aconteceu com você, mas eu já entrei em site que era a cara do Magazine Luiza. Outro domínio. Os caras copiam exatamente a mesma identidade. Sabe, com uma riqueza de detalhes assustadora. Então, essa é a dificuldade das pessoas, a dor delas, elas precisam vender, mas elas nem fazem ideia como, elas precisam de ajuda de assessoria também, entende? Vai muito além de Vai fazer muito além de subir uma campanha, de falar, tá bom, então eu vou ser o gestor de O cara nem tráfego. sabe nem o que subir, né? Então, eu tinha um caso de um cliente que vendia serviços mais complexos assim, de hospedagem, e a página de produto dele é muito técnica. Disco de tantos gigahertz, hospedagem premium que não é compartilhada e só termo técnico. Eu não entendia nada. Então eu falava assim, ninguém quer comprar o teu produto. Ninguém compra um produto. Só que na cabeça dele, o produto dele é o melhor do mundo. É fantástico. E ele fala bom. comigo, e ele fala assim, como que as pessoas não percebem que o meu produto é fantástico? Eu falo assim, não percebem e não vão perceber. As pessoas só compram o seu produto porque elas precisam. Então, ou você joga o jogo da comunicação delas, ou você vai perder. É quase... Eu vou fazer um paralelo, por exemplo, com a questão dos políticos, né? Como eles se comunicam. Então, não adianta você falar das questões muito técnicas dos seus produtos, porque
Os políticos, eles não falam das questões técnicas da administração pública. Sim. Eles falam aquilo que eles sabem que as pessoas vão querem entender. ouvir. Perfeito. Na verdade, eu tenho que produzir aquilo que a pessoa quer ouvir. Sabe? Então, o que a pessoa quer saber se o disco da hospedagem dela é de 2,3 GHz? Não, ela quer assim, eu quero que o meu site seja rápido e seguro e não caia nunca. Entende? Para isso eu preciso de um disco, mas aí é secundário para ela. Perfeito. Perfeito. Eu costumo falar assim, ninguém quer comprar o seu produto. Se a gente for analisar friamente, é a verdade. As pessoas, quando compram coisas e contratam, elas sempre estão em busca do resultado. Ou em busca de algo que a gente ainda não sabe. Quando a gente compra uma camiseta, uma roupa, a gente não quer roupa. A gente quer algo que a roupa vai nos trazer. Uma sensação, a imagem. Então, eu enxergo tudo dessa forma. Tudo como dor ou desejo. O consumidor, ou ele precisa porque ele tem um problema, ou ele tem um desejo, ele quer alcançar algo e ele vai atrás do produto ou serviço. Então, se as pessoas entendessem isso, ficaria muito mais fácil já delas se posicionar. E aí, quando o Rodrigo chega para trabalhar com elas, a gente já está num caminho mais perto. Porque tem que ter uma construção de posicionamento do que a gente está. E o trabalho no online, ele é muito da construção, né? Tu vai fazer um post hoje, não significa nada. A mesma coisa que não tivesse feito. Sim. É uma construção. E tem que ter uma consistência, constância, coerência. Perfeito. E é um trabalho. É um trabalho. E às vezes as pessoas imaginam, eu mesmo já imaginei, não, eu tenho aqui a minha atividade lá que eu trabalhava na indústria e estou fazendo aqui, beleza, isso aqui é só colocar lá. Não, cara, você tem que dedicar às vezes 8, 10 horas de trabalho para você conseguir fazer. É um trabalho com uma estrutura diferente. Exato. Na realidade, o conceito do trabalho mudou demais. Mudou muito. Mudou demais. E se você quiser trabalhar dentro do conceito tradicional, não vai ter um resultado muito legal. Vai chegar um momento que vai ter muita dificuldade. Porque eu acho que naturalmente o mundo vai encaminhando para essa expertise, para essa... E é interessante, né, cara? Eu não sei se a palavra que eu vou usar aqui é correta, se é uma questão de religiosidade, se é uma questão de não entender os conceitos, mas parece, às vezes, quando você está trazendo uma informação dessa forma, é mais velocidade, mais seguro, mais isso, mais aquilo, para um cara técnico tipo eu, porque eu sou bem técnico, eu sou da área de engenharia, parece que eu estou enganando o outro. A impressão que eu tenho é que eu estou construindo uma mentira. Não, na realidade eu precisei mudar a minha mente e estou trabalhando isso no seguinte sentido. Não, você não está trazendo uma mentira, você está trazendo a mesma informação, só que codificada para o tipo de informação que o cara que está te ouvindo vai receber. Perfeito. Porque eu explicar a funcionabilidade do aço depois de uma temperatura não sei Explica alguém pagar um dinheiro uma chapa de ferro. Mas na indústria tem norma. É porque isso aqui... É totalmente diferente. Então eu sou muito mais técnico e quando começa essa questão, por exemplo, o político, parece que eu estou enrolando. Parece que eu não estou sendo verdadeiro. Sim. Na realidade não é isso. É só trazer a mesma informação com uma outra roupagem. Perfeito. É uma crença muito comum das pessoas. Achar que elas chamam um bom texto, por exemplo, de encher linguiça. Eu nunca esqueço de... Encher linguiça. No meu TCC, eu discuti algumas vezes com o meu grupo de TCC por conta disso. Porque a gente estava fazendo um texto e eu achava, não, isso aqui não está comunicando bem. Vamos escrever dessa forma. Aí as pessoas olhavam e falavam, isso é encher linguiça. Aí quem me conhece já sabe, eu já queria me rasgar de dentro para fora. Tipo, como é que as pessoas não veem isso? Mas é normal. Não veem. As pessoas não percebem que tem diferença na forma de se comunicar, de como você explica algo para as pessoas, né? Então, é justamente isso. Você usou um termo ali que eu esqueci agora, mas é sobre conceito, né? Você precisa entender o seu produto, tem que estar na ponta da sua língua, o conceito. O que seu produto faz, de que maneira ele ajuda as pessoas, de que maneira ele pode não é só uma resolver problemas. Técnica. Não é só eu faço isso. Essa especificação técnica atende a essa demanda. Você consegue perceber? E essa percepção, para quem está com, por exemplo, vamos pegar o cara que vende hospedagem. Para ele, tecnicamente, está muito claro. Está perfeito. Só que
Gera uma indignação. O cara que vai colocar um site lá não sabe disso. Não faz a menor ideia. E nem quer saber. E aí, porque eu não gostaria de saber. Como é que eu vou querer saber disso se não faz parte do meu dia a dia? Então, como é que eu faço essa codificação? Né? Eu transcodifico, eu translitero, né? Que nem a gente faz com o grego. Né? No grego, você pega uma palavra em grego, você faz a transliteração dela, fica mais fácil de entender. Uhum. Então, como é que eu vou pegar isso aqui e vou transliterar para aquilo que o meu cliente precisa ver? Ele Muito precisa simples. comprar a mesma coisa que eu tenho, só que com outra palavra, enchendo linguiça. Entendendo a dor e o desejo. O que ele quer. Entregue o que ele quer. Se o seu produto não entrega nada, pare de vender o seu produto. Né? Esse é o Muito conceito simples. básico. Se o seu produto existe, é porque ele entrega algo para as pessoas. Só que, de volta, não é o gigahertz, não é o... O que ele entrega? É a velocidade, É a velocidade. É a capacidade de memória, é a garantia de não cair, é a estabilidade no processo. É a performance como um é a todo performance no site. como um todo. Entende? Você vai ter uma estabilidade no teu processo. Exatamente. O cara quer, eu não quero ficar fora do ar. E se você está batendo na questão técnica, principalmente falando de B2C para as pessoas, você está batendo errado. Não, porque esse tênis, ninguém vende uma bolsa de 20 mil reais, 50 mil reais, porque ela tem tal. Eles vendem porque está escrito lá, Prada, Louis Vuitton, Vitor Hugo. E por aí vai. E por aí vai. Então você entende? No final das contas, quem está comprando não está prestando atenção na costura. Na qualidade. Está prestando atenção na informação que foi passada com aquilo. Exatamente. O que eu quero vender? Status. O que eu quero vender? Sou importante. O que eu quero vender? Tenho dinheiro. Preciso passar a imagem que eu sou essa pessoa. Esse seleto grupo de pessoas que tem esse produto. Então é essa bolsa. E os caras se posicionam desta forma. Você nunca viu uma bolsa, os caras falando. E é interessante, né? Eu até estava vendo esses dias, quando você olha uma marca pesada mesmo, uma marca tipo essa que a gente está comentando, uma Prada, uma Louis Vuitton e tal, você nunca vai ver o modelo sorrindo, você nunca vai ver o modelo acessível, você nunca vai ver a pessoa, porque ela tem que mostrar uma certa distância. Não é qualquer pessoa que vai ter isso. Perfeito. Eu, particularmente, tenho algumas discordâncias com relação a isso, mas é o que o mercado faz. E aí, quando você vai para uma marca mais popular, mas é para ser tem mais sorriso, é para ser mais assertivo, tem né? mais acesso, você tem mais contato. E a gente não percebe essas coisas das entrelinhas. Não percebe. Para você perceber isso, você tem que parar para estudar isso. Porque senão você olha, só que no teu inconsciente, isso demonstra. Eu não tenho acesso a essa pessoa, ou eu quero ter isso para que não tenham acesso a mim. Perfeito. Né? E esse posicionamento é muito claro para algumas empresas, mas para a grande maioria dos empresários, não é. Ele não sabe quem é a sua persona. Tá em um ponto que a gente ainda não falou. E é muito importante dentro dessa estratégia online. Eu tenho uma raiva desse negócio. Quem é a sua persona? A sua persona. E é difícil, cara. É ruim. Mas quando você... Mas é necessário, por isso que eu falo, básico. Quando eu compro dados, é básico. Isso. Das últimas pessoas que compraram você, vamos analisar o perfil delas? Qual é a idade, aonde que elas trabalham, qual era a dor? Quem faz isso? Pega teus últimos 50 clientes. Quem são essas pessoas? Vamos replicar elas. No Brasil são 200 milhões de pessoas. Eu consigo replicar muita coisa aí. Eu tenho faixa etária, eu tenho a questão do sexo, eu tenho profissão, eu tenho muita... E aí você começa a perceber que é uma repetição. E as pessoas às vezes chegam com um produto e querem vender. Tá, mas quem é que... Primeiro... Só que eu nunca estudei isso, eu tenho na prática. Eu tenho isso tudo anotado. Perfeito, entende? E isso pode ser usado, entendeu? É um baita do material para ser analisado, para que quando você for replicar, já... Aí a gente entra num ponto interessante, né? Que a gente estava até conversando esses dias. Bom, se vender um processo, eu consigo repetir o processo. Se eu consigo repetir o processo, eu posso replicar isso para ter uma condição de venda melhor. E melhor, eu posso escalar isso. Exatamente. E aí eu preciso encontrar uma maneira de pegar esse produto que eu tenho e colocar em escala. Perfeito. E o online veio para arrebentar com relação a isso. E está arrebentando, não é uma novidade. Porque o online trouxe a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que tem um serviço. Vou te dar um exemplo. Eu sou um cara que conserta celular. E eu sou muito bom no que eu faço, eu já estou estabelecido. Eu faço tudo certinho. Eu tenho um bom ponto. Eu vendo bem todos os meses. Só que você, sem o online, você morre limitado àquilo. A esse círculo. Aí você fala assim, você tem um online, eu vou criar um curso.
e ajudar novas pessoas a se desenvolverem como profissional, a abrirem suas lojas e não só a ensinar como consertar um celular, mas vou passar para elas um know-how de como atender clientes, como ter uma loja, quanto investir no espaço. E através do online, esse cara pode fazer Ampliar o negócio. milhares, milhões de reais de faturamento. Então, aí vem a escala, entendeu? Onde você não tinha escala antes, porque é tempo, você começa a ter escala, porque você pode transformar isso num produto digital, por exemplo. E produto físico também tem escala, né? Também tem. E-commerce, por exemplo. Você pode ampliar isso. Numa loja física, num shopping, eu tenho um limite. Quantas pessoas eu consigo atender nessa loja? Em determinada hora. Tem um limite. Não é infinito. No online, não. No online é quanto a sua hospedagem aguentar. Que geralmente é comprável, né? Posso comprar mais. Isso você amplia. Exatamente. Você amplia espaço. Só que aí você precisa aprender outras coisas que normalmente você não sabe. Você tem que aprender de logística. Você tem que aprender como fazer essa distribuição. Você tem que aprender quanto isso vai custar. Aí você tem que fazer parcerias de entrega, o Mercado Livre da vida. Vamos dizer, aí você tem que preparar algumas coisas. É todo um know-how em cima disso. Por isso que a questão trabalho mudou muito, porque você não está mais preso às coisas tradicionais. Não. Hoje, dentro da Amazon, por exemplo, você coloca o que você quiser, de qualquer um pode ser vendedor na Amazon, você importa na China, tudo bem, agora tem as taxações, não vou entrar no meio da questão disso, mas você pode fazer o que você quiser. A Amazon vende para você, né? Ela tem estrutura, você coloca lá e você ganha um percentual em cima disso. O Mercado Livre vende para você. Todo mundo vende. Só que você precisa entender isso. Esses dias eu fiquei impressionado. Tem um senhor que eu conheço com 70 anos de idade e ele tá vendendo na Amazon. Eu falei, nossa, ele tá vendendo na Amazon, cara. Ele aprendeu a vender na Amazon. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, rapaz... Mas tem mérito, tá? Eu sentei do lado dele e falei, me ensina, como é que você chegou nisso? Mas tem mérito, porque não é só pôr o produto, né? Essa é a maior facilidade. Colocar um produto é uma ideia, mas a oferta é boa. Você tem oferta? Algo que a gente não falou aqui. O que eu faço, a gestão de tráfego, levar pessoas, não faz milagre. Porque, de volta, 1000 vezes 0 é 0, 1 milhão vezes 0 é 0. Continua sendo então, 0. Se eu tenho uma oferta ruim, e quando eu digo oferta, eu não estou falando de promoção, as pessoas confundem muito. Oferta é produto, qualidade, todo o processo de venda. O que eu estou te oferecendo? O que eu estou te oferecendo? Faz sentido para você? Por isso que entra tudo que a gente falou, dor... Como que você está comunicando? A forma de comunicar, explicar, entender mercado. Você entende? A oferta no sentido de como você está oferecendo. Cara, isso é um problemão que se as pessoas resolvessem, elas naturalmente iam vender mais. E aí o meu trabalho, além de orientar quem não está dentro já desse processo, vamos dizer, se eu pego um cliente que já está com essa questão de oferta organizada, já tem um negócio rodando, impulsionar esse cliente é muito mais fácil. Entendeu? Pensar em outras ofertas, outros produtos, expandir o que ele já está vendendo, é muito mais simples. Entende? Só que a maioria das pessoas que normalmente procuram isso é porque não sabem nada. Não sabem nada, não estão com a oferta bem definida. Aí tem que estruturar desde o princípio. É mais complexo, porque daí as pessoas não sabem, às vezes elas não concordam. Às vezes fala assim... Cara, eu passei a vida inteira fazendo isso desse jeito, vai querer dizer que eu tenho que fazer diferente? Eu vou ter que comunicar diferente? Eu sempre falei que o meu disco é 2.3 GB. Eu sempre falei assim e tô vendendo. Como você está dizendo que tá errado? Cara, eu vou te falar assim, ó, muito honesto. Com esse cliente, eu já fiz mais de 10 reuniões falando disso. E aí é um processo. Às vezes as pessoas não estão prontas, entendeu? Eu tenho certeza que o dia que ele mudar, isso de fato, a gente vai para um próximo nível de etapa. Mas enquanto isso, não, a gente não vai. Porque eu já testei isso na prática. Tudo que dá para se fazer tecnicamente, falando de compra de anúncios, eu já fiz. Muda a otimização de campanha, troca, muda o anúncio, troca o público, segmenta diferente, vai para um lado, vai para o outro, testa plataformas diferentes, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google, YouTube. O resultado é sempre o mesmo. Entendi. As pessoas não passam daquela etapa. Ou seja, tem algo errado na estrutura. A tese está validada de que a comunicação tem que ser outra. A comunicação precisa ser mais assertiva. Porque senão você vai vender para um público extremamente técnico, vai vender só para analistas, só para técnicos. E para ter escala... Aí será que o técnico quer? Não quer. Imagine o técnico da empresa. O cara que é o técnico mesmo, ele vai importar esse troço, vai comprar de outro lugar. Não, imagine um cara de uma empresa que não quer. Tá funcionando? Tá bom. Ele não quer, sabe? Não quer ter essa dor de cabeça. Eu não tô falando que não existe ninguém que queira. Mas não é isso que as pessoas querem. Elas querem crescer o negócio delas, né? Elas querem expandir, alcançar mais pessoas, que é aumentar o faturamento.
para isso, você tem que jogar o jogo. O jogo é comunique-se com as pessoas certas da melhor forma possível, com que elas entendam. E aí, a partir daí, você vai ter um processo de venda. E aí, o processo de venda pode ser otimizado e melhorado sempre. Esse é o trabalho. E por isso que meu trabalho faz sentido. Porque a gente pode estar rodando uma estrutura há 1 ano, coisa linda. Meu Deus, olha, vendendo bem. Mês que vem para de funcionar. Vamos mudar. Esse anúncio aqui já não faz sentido. Já é comunicação. Por isso que eu estudo o tempo todo, né? É uma ciência o tempo todo. É uma ciência o tempo todo. Não dá para parar. Então, isso é algo que a gente vai ter que se adaptar nos dias de hoje, né? Porque lá numa empresa, a gente às vezes fica anos com aquilo que a gente já conhece, com aqueles conceitos. E tem muita métrica, né? Você consegue estruturar isso. Não vamos entrar no mérito de discutir aqui as métricas. Pode até um outro dia tratar sobre isso. Mas você consegue colocar essas métricas e fazer essas análises e dizer, ó, aqui vai assim, aqui vai assado, você tem esse percentual aqui, então você consegue tirar esses números para tomar essas decisões. Perfeito. Isso é uma coisa que a plataforma ajuda muito. Ajuda. Se você souber fazer essa pesquisa, por isso que ter alguém que conheça, se você não conhece, ter alguém que conhece disso é extremamente importante, porque a gente que é leigo, né, eu que sou leigo, eu olho, eu vejo os números, ok, mas o que eu faço com eles? Qual decisão eu posso tomar? O que isso está me dizendo de verdade? Então ter essa estrutura de dizer o que fazer com isso ou entender essa métrica é de extrema importância. Porque qualquer um que está com o celular e está com as coisas ali, ele tem os números. Aí ele olha os dados, mas o que isso significa? O que isso quer dizer? Eu vou te falar. É o engajamento? É isso? É o clique? É aquilo? Tá, mas o que isso efetivamente me traz? Perfeito. Eu não sei responder. Perfeito. Você precisa conhecer toda a estrutura, né? Então, acho até legal explicar isso para a audiência, porque até esse ponto as pessoas já estão com um nível de consciência considerável. Elas já sabem que é importante já sabem engajamento. Isso aqui tem engajamento. São palavras muito utilizadas. Eu entendo que é importante. Sim, mas por quê? E daí? Porque é um público que está prestando atenção, que tem um maior potencial de ser comprador. E aí eu começo a construir o anúncio para atingir esse cara. Então vamos imaginar, eu vendo hospedagem. Então, para a gente seguir no mesmo exemplo. E aí eu tenho lá minha hospedagem top, tal. Eu já conversei com o Silmar aqui, o Silmar viu. Nossa, minha hospedagem é top. O Silmar nunca precisou de hospedagem na vida. Legal, parabéns, Rodrigo. Você tem uma empresa de hospedagem, legal. Amanhã ou depois o Silmar entra num projeto, vai vender online, vai precisar de uma estrutura, hospedagem. Quem que você vai lembrar? Esse que apareceu um dia na minha frente. Engajamento é isso, é levar isso para online. É eu trazer outras coisas junto, né? Autoridade. Nossa, então o Silmar tem autoridade nesse assunto, ele fala sobre isso. Olha, o Silmar tal. Quando você fizer um processo de venda, as pessoas que já engajaram com você, já reconhecem você como uma autoridade, são mais propensas a comprar do que alguém que nunca te viu na vida. E aí a gente entra naquela questão do funil, que é aquela parte que está em cima, você não perdeu. É um patrimônio da sua empresa. E aí uma dor muito latente. Perfeito. Estou fazendo coisas que sempre está colocando gente aqui em cima. E o que você está fazendo para empurrar essas pessoas para baixo? Importante isso. O que você está fazendo? Não adianta só encher a base, vai sufocar o resto. E outra dúvida que muita gente pergunta, Rodrigo, o que é pôr para baixo? O que é colocar uma pessoa que está em cima do funil para baixo do funil? Simples, nada mais é do que elevar o nível de consciência. Quanto mais a minha persona sabe do meu produto, mais perto ela está de comprar ele. Se ela precisa daquilo, por que as pessoas não compram? Porque as pessoas não sabem. Ninguém acorda e fala, deixa eu entender o que o Rodrigo faz da vida. A pessoa que precisa de mim, precisa do meu trabalho, precisa do meu serviço, essa pessoa acorda e ela não faz a ideia do que eu faço. Qual que é o meu papel? Fazer essa informação chegar até ela. Perfeito. Eu preciso dizer para ela, elevar o nível de consciência dela. Mas você precisa, porque você não sabe que precisa, mas precisa por causa disso. É interessante isso. Algumas pessoas, até, por exemplo, a pessoa que fabrica esse chocolate, vamos usar esse exemplo, me conhece há muito tempo. Uhum. E ela não sabia exatamente o que eu fazia. Uhum.
que eu faço mentoria, presto consultoria, que eu ajudo empresas, não sabia disso. E é aqui no podcast, eu conversando com as pessoas, teve algumas pessoas que vieram aqui que são meus clientes. Que comentaram, né? E falaram, você lembra quando você falou aquilo? Você lembra quando você falou aquilo? Ela falou assim, peraí, mas o que o senhor Marco tanto fala? E aí ela me procurou. O que você fala? O que você faz direito? E aí eu expliquei pra ela. Perfeito. E aí ela se tornou minha cliente. Perfeito. Ou seja, a Mas por quê? informação chegou até ela. O nível de consciência dela era 0 sobre o que você fazia. 0, total. Me conhecia e não sabia A o que partir fazia. do momento que ela sabe o que você faz, Opa, se eu precisar, eu vou procurar aquele que eu conheço. e aí A matemática todo mundo e a precisa ciência é do- a mesma. todo mundo precisa do que você faz. Eu conheço o seu trabalho. Qual é o desafio? Fazer com que elas entendam. Fazer com que elas entendam. Tá, hoje talvez você não possa, por causa da sua vida e tal, separar aqui um tempo para isso. Mas uma hora ou outra, todo mundo precisa do que você faz. Ou seja, se você construir algo em cima disso, levar o nível de consciência das pessoas que estão entrando, você vai construindo um funil que se retroalimenta. Tá sempre entrando gente. E fazer entrar gente é o mais fácil. É o que todo mundo faz. E é o mais tranquilo. Agora, você tratar isso para sair aqui embaixo um produto vendido, Esse é o aí segredo. É um trabalho. E o tráfego, a gestão de tráfego em si, é só uma engrenagem disso É aqui. só jogar na parte de cima. É O resto... um acelerador. Por que é um acelerador? Acho importante explicar isso também. Porque a plataforma, você tem quantos seguidores, por exemplo? No Pense Nisso Podcast tem 4.500. Perfeito. No meu pessoal, 5.500. Então vamos pegar o exemplo do Instagram do Pense Nisso, 4.500. Você vai fazer uma postagem, vai alcançar quantas? 400? Se for bom o engajamento? Taxa de entrega, 10%, talvez. Quiçá 15%. Por que a plataforma faz isso? Porque você é uma empresa. Pense Nisso é uma empresa. Mas a plataforma é meio louca, porque tem, por exemplo, um vídeo lá que tá com 1 milhão de visualizações. Aí alcançou porque furou alguma bolha que eu não sei. Mas você percebe que são estratégias diferentes? A plataforma está te entregando no Reels de muita Mas aí é exposição. só entrega, é só alcance. Exatamente. De alcance a conversão. A inteligência, os dados assim, ó, para quem que eu quero entregar, aonde a plataforma ela te cobra para fazer. Então, se eu fosse explicar anúncio online, é justamente a gente utilizar as ferramentas pró das plataformas, toda a inteligência. Porque quando qualquer empresa posta organicamente, essa empresa ela usa os serviços que a plataforma dá. Agora, quando você faz um anúncio, você tem o controle nas mãos de quem está vendo o teu anúncio. Aí você tem todo o histórico, né? Entendeu? Aí você se posiciona. Entende? Fica mais fácil de fazer o direcionamento. Exatamente. Aí você vai conseguir converter mais. E a plataforma foi feita para você investir nela mesmo. O jogo deles é esse. Ela Por isso que eles não não tá lá de graça. Por isso que eles não entregam tanto as postagens orgânicas, por exemplo, de stories, de feed. Porque o entendimento deles é, você quer aparecer? Manda dinheiro pra Paga. cá. Paga Paga. e eu faço o trabalho. Exatamente. E isso é muito bom para nós. Não é ruim. Porque isso separa as pessoas que estão dispostas a investir no seu negócio e as pessoas que não estão dispostas. E aí começa toda essa batalha, essa corrida, né? E aí você entende quando eu falo que tráfego é um acelerador? Eu tenho todo o funil já estruturado, porque o tráfego vai acelerar isso. Vai colocar mais gente para dentro, vai alimentar mais com conteúdo as pessoas que estão aqui no meio, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão receber uma oferta. Entende? É um acelerador de algo que já funciona. Legal. Cara, a conversa tá boa, mas a gente precisa encerrar. Já estamos um tempinho já aqui. estamos né? um tempinho aqui, velho. Vamos fazer o seguinte. Que mensagem que você deixa pra galera que tá assistindo a gente aí? E quem sabe vamos marcar uma outra, vamos dar continuidade. Se você quiser que marque mais aí, comenta aí, vamos continuar falando. Se vocês comentarem no vídeo do YouTube aqui, a gente pode marcar mais uma. Te marca outra. Comenta lá. Já comenta, vai lá. O que você tem de mensagem para deixar pra galera assim que quer empreender? Falando para aquela, né? Aquela câmera. No olho do seu... Para você que tem um negócio, para você que está estagnado, que você que precisa ir para um próximo nível, eu te recomendo uma coisa. Se você ainda não tem, tenha o processo de vendas da sua empresa mapeado como se fosse a palma da sua mão.
Saiba tudo que está acontecendo. Como é que o cliente chega, como que você consegue mais clientes. Se você ainda não sabe isso, estruture isso. Rodrigo, não consigo. Procure ajuda de um profissional. Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir levar a sua empresa para outro nível. Rodrigo, eu trabalho muito focado na entrega, né, do meu serviço, do meu produto. Perfeito. Treine pessoas para entregar o seu produto ou serviço. E seja você o responsável por colocar clientes para dentro. Talvez não na prática, talvez você contrate uma pessoa para te ajudar, mas esteja completamente envolvido com isso também. Eu não tenho dúvida de que isso é o que vai levar o teu negócio para um próximo nível. Se você conhecer, se você souber o que está acontecendo, se você souber, acontece muito, Gilmar, pessoas entregarem para uma agência de marketing, mas não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Isso gera bastante dificuldade. Muita. E aí, não tem resultado, estou investindo tal. E aí o que você mais ouve é que o pessoal do marketing não faz o trabalho deles. Não é que na verdade não está nem envolvido com você e tem toda uma história em cima. Perfeito, entendeu? Mas como é que depois de 6 meses eles não fazem? Então você é o dono, sabe? Por que Então, você esperou tudo isso, né? por quê? Sabe? Então, isso é uma convicção, tá? Que eu tenho. O processo de vendas é a coisa mais importante. Uma empresa mal gerida, com um serviço ruim, com um processo de vendas bom, está de pé. Uma empresa com uma gestão impecável, com uma entrega de alto nível, premium, Processo de venda ruim. com poucas vendas, fecha as portas. Então, se tem uma coisa que é prioridade, tem que ser as vendas. Mas isso aí é marketismo, isso é coisa de gente que é marqueteira. É fato. Se você vende Se bem... não vender, você não existe. Aí você... Eu tô vendendo bem, deixa eu resolver o problema aqui da gestão. Eu tô vendendo bem, deixa eu vender... Estamos com um probleminha aqui, algumas entregas, deixa eu resolver o problema de entrega. Então, olhe para o processo de vendas com carinho, que eu não tenho certeza que você vai alcançar novos patamares. Maravilha. Meu caro, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Valeu. Né? Espero que você tenha gostado aí. Mais uma vez, vamos falar assim, né? Compartilha, dá aí o seu like, chama o pessoal, aciona as notificações. Quando você faz isso, você está ajudando esse canal a se manter. Eu quero manter esse canal ad eterno e eu preciso da sua ajuda para isso. Então compartilha, aciona as notificações e vamos para cima porque o negócio é bom. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no TikTok e tamo junto, beleza? Grande abraço para vocês e logo, logo tamo aí de novo. Abração, valeu, Rodrigo. Valeu, Gilmar. Tchau, Até tchau. mais, um abraço.